Como que você entrou na homossexualidade? Amém. Então, eu vim de um casal, o pai alcoólatra, né? Uma mãe não crente, mas também que nunca se identificou assim com outro tipo de religião, né? E quando eu tinha 1 ano, minha mãe se separou do meu pai, porque ele tinha muito problema com álcool, né? Ela sempre se via sozinha, sempre estava sozinha, então ela decidiu se separar. Quando eu tinha 4 anos, ela casou com o meu padrasto, né? E eu creio que, Rafael, em toda quebra de aliança, vem uma maldição junto, né? Quando você não conhece a Deus, né? E geralmente nessas maldições, elas refletem nos filhos, né? Então ali, eu creio que quando minha mãe separou do meu pai, eu já trouxe algo comigo, porque um trauma é criado através de um divórcio na vida dos filhos, e que uma mãe nunca vai ser um pai, e um pai nunca vai ser uma mãe. Então, eu quero dizer, se você cresceu sem a mãe, ou sem o pai, ou sem os dois, não generalizando, mas sempre tem um trauma que vai desenvolver na sua vida e você vai ter que tratar isso, já gerou né? um abandono, né? Essa questão aí. Então, involuntariamente, a autoridade paterna foi passada para o meu padrasto, né? E por várias vezes ali, ele me bateu muito quando eu era pequeno. Quantos anos você tinha? Minha mãe casou com ele, eu tinha 4 anos. Né? Então ele me bateu muito porque eu era uma criança terrível. 4 anos é uma fase de desenvolvimento ali. Então, e eu crescendo, eu vendo aquela situação, então automaticamente na minha cabeça eu tinha ele como, ele não é meu pai. Então, por que ele tá fazendo isso comigo, né? Por que ele me bate assim? Por mais que eu respondia a minha mãe, eu era uma criança, né? Então, conforme eu fui crescendo, isso foi criando uma revolta dentro de mim. Você queria que sua mãe voltasse com seu pai? Não tinha essa vontade, porque o meu pai, ele nunca foi uma pessoa interessada no filho. Entendi. Né? Ele era interessado na vida que ele vivia, né? Ele bebia muito, né? Então, a mente dele já era voltada para isso, né? Sim. Ele tinha prazer de falar que tinha um filho, mas não de estar com o filho. Você entendeu? Entendi. Ele falava o que não vivia. Vamos dizer assim, né? Então, eu cresci nesse meio, né? O meu padrasto tendo que tomar ali as rédeas de casa, né? Eu tenho mais 3 irmãos por parte dele, né? E automaticamente eu não aceitei muito essas correções, né? E quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eles conheceram a Jesus. Eles foram se separar numa advogada, chegaram lá, a advogada era cristã, e assim eles conheceram a Cristo e começou a ir para a igreja. Eles começaram a ir para a igreja. E eu automaticamente comecei a ir para a igreja juntamente com eles, né? Comecei a louvar nas igrejas. A gente era de uma igreja que chamava Primitiva da Paz, onde ali eu vi muitas coisas acontecerem, muita gente vomitando obras de macumbaria. Na minha infância foi tudo isso que eu vi. Muita gente, demônios que se manifestavam, mordia a coluna da igreja com a boca. Nossa. Era coisas assim. Misericórdia. Então eu tinha assim experiências visuais que me marcaram minha infância, né? Só que o que mais me marcou eu não entendia, né? Como ele é crente e faz isso dentro de casa, você entendeu? Ele não imaginava o que ele estava criando em mim. E outra, eu estava dentro da igreja por eles, né? Eu não tinha uma experiência com Cristo, né? Eu não tinha tido um encontro ainda com Cristo, né? E era naquele tempo assim que você não podia ligar na MTV, que era do demônio, né? Sim. Não pode. A MTV não é ligada aqui nessa casa, tipo assim, né? Mas e depois que eles aceitaram a Cristo, ainda ele continuou te batendo? Sim. Por situações, vamos dizer assim,
que eu era desobediente ou que eu respondia a minha mãe, né? Ele te batia de espancar, de não, machucar? era cinta mesmo, cinta Tá. assim, né? Entendi. Eu vou chegar Tá. na última vez, Entendi. né? E então eu não conhecia a Cristo, né? Então eu comecei a ir para a igreja obrigado, né? Ah, E aquilo entendi. foi me trazendo raiva, sabe? Assim, aquele asco da igreja, né? Porque cristão era eles, eu ainda não era. Por isso que você que é filho, né? Ou filha de pais que são cristãos, você tem que entender a partir de hoje que você tem que ter um encontro com Cristo. Você tem que querer esse encontro, né? Você tem que querer essa transformação na sua vida. Você tem que aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador também da sua vida, né? Porque os seus pais lá no final não podem te salvar, né? Então você tem que reconhecer isso. Então eu não era esse jovem, né? Aí vamos pular para a última vez que isso aconteceu. Eu lembro que ele me bateu e eu fui tomar banho em seguida. E eu vi que minhas costas estavam roxas quando eu entrei no banheiro, né? E daquele dia então eu fui para casa do meu pai. Lá estavam meus avós, né? Não falei para minha mãe para onde eu ia, tipo, fugi de casa, né? Minha mãe não sabia para onde eu ia, enfim, ela chegou chorando lá na minha avó, imaginou que eu estava lá. E fiquei aquela semana lá na casa dos meus avós, né? E quando eu me dei por si, eu e meu padrasto já não tínhamos mais contato labial, né? E nem familiar. Eu entrava num cômodo, se ele tivesse, ele saía. Se ele chegava e eu estava, eu saía. Começou aquela divisão no lar, né? Mas eu perguntava, mas como minha mãe deixa isso acontecer? Como minha mãe não se posiciona, né? Defendendo o filho dela, Sim, né? sim. Ou ele como cristão, como que ele não para com isso, né? Então, para mim foi muito difícil. Então, na primeira oportunidade que eu tive para sair da igreja, eu saí. Na primeira oportunidade. A sua mãe não te defendia. Não, eu não entendia por que ela não me defendia. Entendi. Né? Certo. Porque eu era filho dela, então a minha única defesa ali era Você ela. esperava que ela te defendesse. Hoje eu já tenho a resposta, né, da própria boca dela, mas no tempo era isso que acontecia. E quando chegou ali nos meus 13 anos, eu comecei a sentir atrações por homens, né? Comecei assim a tipo assim, se eu fosse para esse lado eu tinha que esconder por causa da igreja, né? Só que ao mesmo tempo eu sabia que para mim estar na igreja eu não podia estar daquele jeito, né? Eu tinha que mudar. Só que veio tão forte aquilo em mim que eu tinha que sair. Eu tinha que sair, eu não podia continuar ali na igreja porque na minha cabeça eu estaria errado, né? E realmente, né, na minha concepção, para minha vida seria errado. Então, quando eu tinha ali uns 13 anos, eu comecei a sentir essa atração sexual por homens, né? Me descobri sexualmente sozinho, né? Através de pornografia encontrada em casa mesmo, né? Isso que eu ia perguntar. Isso começou com eu não tinha essa malícia. Isso né? começou com a pornografia. Pornografia. Então, Você quando não foi eu abusado achei... por ninguém? Não. Eu achei esse material dentro de casa. Não era um material homossexual, mas aquilo ativou. Né? E eu sabia que se eu fosse pro lado do homossexualismo, aquele momento eu era muito novo, eu tinha que esconder. E assim eu escondi por 2 anos. Por 2 anos. Aí quando eu tinha uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a ter meu primeiro contato homossexual, né? Que foi com um rapaz que estudava comigo, né? Ali não foi um relacionamento sexual, só foi um relacionamento de ficar, né?
Ficamos 10 meses juntos e ali eu sempre mentia pra minha mãe porque eu falava que a prima dele